gente! Meu nome é Aline Regioli e bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos na Noruega, isso mesmo, em Oslo. Hoje vamos passear por Oslo, ainda não sei bem o que nós vamos fazer. Sei mais ou menos. Primeiro eu tenho que comprar um BB Cream pro meu rosto e depois a gente vai lá nesse lugar, que é um museu folclórico da Noruega, mas é tipo casas, igrejas do ano de 1200. É aberto, não é uma área fechada, é tipo uma vilazinha. Acho que deve ser muito legal. Eu tenho que ir agora porque quando ficar inverno, acho que no meio de setembro, o horário já muda e pra chegar nesse horário eu nunca vou conseguir ir. Então hoje eles fecham às 6 horas da tarde e depois de setembro eles começam a fechar às 3 horas da tarde, o que já não dá mais tempo de ir se você vier num voo desse. Então eu quero ir lá porque eu nunca fui. Eu já fui aqui no Museu do Barco Viking, porque eles têm... Não é réplica, gente, são barcos originais vikings, porém está fechado, então não sei, parece que está temporariamente fechado. Não tenho muita noção de se que vai abrir um dia ou não. Então, vamos! Uma bolachinha, que eu só vou jantar quando eu voltar pra cá. Tô assistindo Discovery Investigation. Olha lá. Foi no abdômen e foi da direita para a esquerda, de frente para trás. Mas já chega. Vamos embora. Essa sainha tá grande pra mim, mas eu gosto dela. O problema é que eu não tenho bolso pra levar. Eu tenho que estar com o telefone na mão por causa do mapa. Ai. Eu tentando abrir a porta pra dentro, ela abre pra fora. Uau! Então agora eu tenho que andar pra pegar esse ônibus aqui, o ônibus número 30, tá vendo? Que é o que vai me levar até onde eu quero ir. Vamos ver se eu não me perco. Tá ali Oslo Central Station, então eu tenho que entrar naquela ponte, ou essa ponte dá lá também. Ela me falou pra vir aqui no Oslo Central Station, então acho que eu tô no lugar certo. Ó, Central Station, olha como escreve. Caramba, mas 1 a 2, 13 a 19. Ah, mas não faço ideia de onde que eu tenho que ir aqui. Ah, aqui é terminal de trem. Eu fui lá pra dentro e era aqui, ó. Olha o símbolo do bus aqui. Ainda olhei pra cá. Tá muito cega, né? Mas ainda tô bem perdida, porque eu não sei nem pra onde ir aqui. Vou ter que perguntar pra alguém ali, ó. Informações. É ali que eu vou achar. Ai, não é aqui. É em outro terminal. 5 minutos andando. Duvido que seja só 5 minutos andando. Mas aqui é um terminal de ônibus também. Tentei baixar esse aplicativo porque não dá pra pagar o ônibus. Não dá pra pagar o ônibus com Google Pay.
Thank you. Bom, tive que cobrar 2 tickets, um dia e um de volta. Aqui não dá pra pagar nada, transporte público não dá pra pagar com Google Pay, nem Apple Pay, nem nada Pay. Ou você tem que ter o app deles aqui, ou você vem e compra o ticket do bus. Eu tô aqui dentro do terminal de metrô. Olha como é feio. Achei tão feio, fiquei meio com medo de vir aqui sozinha. Claro que eu perdi o ônibus que saía em 4 minutos. Agora tem que ver que horas que sai o próximo ônibus. Já comprei o bilhete de retorno porque nosso hotel tá bem centralizado e depois eu vou andar assim pelo centro da cidade a pé, porque como eu falei pra vocês, a primeira vez que eu vim aqui, eu fui no barco do Viking e na verdade eu nem lembro. A gente andou bastante, mas não lembro nada. Foi antes de eu engravidar do Tomás, então já faz muito tempo. Então, para quem estiver aqui vindo para Noruega, esse daqui é o aplicativo. Já baixa no teu telefone, coloca lá o cartão de crédito, tudo. E aí vocês conseguem pagar pelo telefone com esse aplicativo, tá? Vale para tudo, ó, todos os transportes públicos. O meu bus deve estar chegando aqui. O Google Maps está falando aqui, ó, 15h48, né? Aqui tá falando 1 minuto para chegar. Vamos ver quem é que ganha. Mas na verdade aqui tava 15h47 antes. Eu acho que tem que ser o 30. Ah, é o 30. Eu nem sei como é que faz, né? A gente vai aqui, vão sair, tá? Vai abrir. E eu acho que eu tenho que colocar o bilhete aqui, ó. Boa. Vou sentar aqui. Olha, vou carregar meu telefone, né? Aproveitar. Vamos lá. Vamos ver se é fast charging. Charging 50. Tipo, não é fast charging, mas tá bom. Esse óculos tá tão escuro que dá até nervo tá com óculos de sol. Olha, ali em cima, não sei se dá pra ver, mas ali mostra as estações, tá vendo? Não sei muito bem se dá pra ver, mas acho que sim. Eu vou ter que rodar 10 estações, gente, vocês não têm noção do calor que tá aqui. Nossa senhora, tô suando. Não tem ar-condicionado aqui não. A maioria do tempo aqui nesse país é gelado, né? Então acho que eles realmente não precisam tanto de ar-condicionado. Olha, eu consegui comprar o bilhete aqui para esse museu pela internet, ó, custou 180. Ixi, não sei como que fala a moeda deles, é da Noruega aqui. Vamos ver como é que vai ser. Chegamos aqui, parece um lar essa casinha. Ah, mas é um museu. Ela falou que eu posso tentar escanear aqui, que se não der, pra chamar ela. Então deixa eu ver. Ó, pra escanear aqui. Vamos ver. Deu? Tudo certo. Então, ela me falou que as casas fecham às 5. Pra eu ver as casas que eu quero ver e entrar. E a igreja que eu quero muito ver, que é super famosa, né? Pela antiguidade, vai abrir às 4h30. Aí eu vou lá, né? Porque
que a gente tem 45 minutos, porque demorou tanto pra eu conseguir achar o ponto de ônibus e depois comprar o bilhete, e depois voltar e não sei o que. Cheguei aqui 4h15 só da tarde. E são tipo meia hora de lá até aqui. Ela me deu um mapa que eu vou ver. O que eu vou ver primeiro? Ó, as casinhas de madeira. Aqui tem uma porta, mas tá fechada. Vamos dar a volta. Ai, caramba, eu escutei alguma coisa. Tem alguma coisa se mexendo. Será que entra por aqui ou tá tudo fechado? Ué, tá tudo fechado. Ué. Ok. E essa daqui? Vamos ver. Essa daqui é uma réplica de 1900... Não, isso daqui não pode ser. Isso daqui... De quando será que é essa casa? Olha, a entrada era assim, tem uma cruz aqui. E tem que... Caramba, o tamanho da porta. Eles tinham mesmo que agachar. Sorry. Parecia que isso era um berço. Não pode ser uma cama, olha aqui. E aqui tá mesmo cheirando queimado, ó. Tamanho da mesa. Gente, e o sapato? Aqui alguém tava dormindo, algum cachorro tava dormindo aqui. Vamos lá. A porta de entrada. Muito engraçado isso. Bom, vamos entrar nessa igrejinha super famosa aqui. Vamos ver a tradução para vocês e eu entender o que quer dizer. Translator. Aqui. Cerca de 1.200. Meu, nada a ver, né? Deixa eu pôr aqui em inglês pra ver se faz uma tradução melhor. Não, mas tá traduzindo pro francês, vai entender. Bom, mas é Stave Church. É, sei lá, é a igreja de 1.200. Depois eu vou fazer uma filmagem com meu telefone pra mostrar pra vocês os detalhes. Porque essa câmera não pega os detalhes. E eu acho que, olha, essa câmera é boa pra luz. Uau, tudo feito de madeira. Some periods I don't have that many projects, but the same thing I can do this. And it's also, you know, you learn a lot about. Agora eu tô com o telefone pra mostrar os detalhes da madeira. This is Denmark, is where but I haven't been there much. It's only open in the summer. Really? Yeah, maybe they have guided tours in winter. It's very cold in winter, so it's mostly inside. That one is the one that's been used the longest. It was used until 94. Would you recommend using anything specific on movies or window series on what kind of god these are? Or do you actually know? No, actually, this is just one of the theories, and the scholars that work here, they're not like, yeah, they are not sure, like, Olha os detalhes da porta.
Então aqui, ó, a entrada da igreja. Assim. E vai até lá em cima. Vamos aproveitar e vir aqui nessa casa de 1700 e farmhouse, uma casa de campo, 1738. Bom, mas se for farmhouse, casa de fazenda. Yeah, I heard that the silver's meant to be like protection from evil spirits somehow. It might be. Olha, Don't worry yourself. Silver is. é bem fresquinho aqui dentro. Imagina o frio que eles não passavam aqui durante o inverno. No, fair enough. They don't have Boomerang in Australia. No? No. They don't really have traditional dress at all, so I think it's really cool to see. Yeah. It's a pretty. Olha as camas. Yeah, exactly. Well, this is pretty cool, the windows behind it. Yeah. So that's what it is. Yeah. Very weird bench. I feel really small when I'm sitting on this. 1831. Olha esse armarinho da cozinha, ó. Like a small chair. Yeah, that would be nice. Ah. Flattery, make you look giant or something. Your suit is also perfectly low. It's way too big for me. You know, just feel like I'm this little boy. So what, you said you've got your own as well? Yeah. Yeah, which region? Oslo. Also, Yeah. City lots. Really from anywhere specific. Norway. Did your parents come from like different places? Yeah. O moço lá tava tirando foto, né? Não podia nem falar. Parecia que ele fazia parte da casa. Vamos ver o que tem mais pra lá. Acho que... Vamos ver. Acho que nada pra lá. Vamos ver no mapa. Olha a igrejinha. Ai, deixa eu filmar aqui por fora. Queria entrar em mais casinhas, mas vamos ver se esse daqui tá aberto. Olha um barquinho. Não é viking. Ó, casinha de... Eu acho que essas daqui estão abertas. Vamos entrar. Olha. Como que chama? O espantalho. Vamos subir aqui mesmo. Olha o teto, gente. Aqui tem muita coisa pra ler que não vai rolar, né? Não pode subir. Pra que foi uma escada se não pode subir? Depois vocês me falam o que tem lá em cima. Aqui não tem nada assim demais. Coisas que a gente já viu, né? A máquina de costurar, os fios, a broca. Isso daqui é uma broca da Bela Adormecida? Não lembro se chama broca, mas acho que ela falou broca. Olha um sapato típico.
Pra ficar bem quentinho no pezinho, né? Olha lá. Ah, vamos ver. Eu quero ver essa casinha. Será que tá aberta? Acho que tá. Finmark. Kids depends mixed with. Ai, olha as cortininhas, eu adoro, gente, mas esse daqui é do IKEA, tá? Aqui já é uma coisa mais moderna. Em 1944. Olha. Embaixo, vamos descer. Os bancos. Quem me dera ter um espaço desse pra bicicleta. Ai, eles querem... Ah, o algodão, né? Ai, caramba. Ah, é o barulho da panela. E a sauna? Acho que a sauna é pro algodão. Aqui, casa de ferramentas. Ai, olha a cozinha, que gracinha. Fogão. Interessante. Bora subir. Todas as partes têm janelinhas, olha. Super iluminada, né? Aqui é um quarto. Aqui é outro quarto. Ixi, mas tá dando reflexo da porta. Aqui. Acho que agora dá pra... Tem uma mosca aqui dentro. Ei, 1944 já tinha essa televisão? Caramba! Aí sim, né? Aí a gente gosta. Mas muito lindinha, né? Bom, gente, como vocês sabem, eu adoro coisas antigas, históricas. Eu sei que nem todo mundo gosta, mas eu faço o que eu gosto e mostro pra vocês. Quem gostar, gostou. Olha a moça trabalhando aqui. Are you part of the house? Yeah, part of the exhibition. Beautiful, thank you. So there are three different houses or just one thing? So here is Então ela me explicou que são duas casas e ali tem guarda-comida ali no meio. Então esse daqui também é uma casa de farm, caramba. É uma caminha. E a galera assim, ó, só na bebedeira, né? Gente, detalhe das portas, que elas são assim, ó, desse tamanho, né? A gente tem que... De 1650 a 1700. Deixa eu ir lá na outra. Farmhouse. Passar pela mocinha. Aqui não tem nada. Fazenda, casa da fazenda. Olha
Olha lá. Ó. Tá vendo? Imagina morar num lugar desse, sem estrutura. Bom, pra eles tinha estrutura, né? As camas ficavam no meio da sala. Tinha que dormir com barulho, se quisesse dormir. Já ficava só imaginando. Eu tendo que dormir nesse barulho todo. Lareira sempre ali. A mesinha, imagina no frio. Como que não era isso? Jesus amado. Vamos sair da casinha. Primeiro a gente põe a perna pra fora. Depois passa a cabeça. Ah, olha aqui. Aqui onde ficavam os animais. Gente, parece... Levei um susto. As vacas. Estavam tudo aqui, ó. Aqui tem bicho pra baixo. Alguém dormia aqui pra ficar de olho nos animais. Sim, vida rural. Agora já tá tudo fechado aqui. Quiosque de 1923. Agora quiosque do que será, hein? Sei não. Aqui, ó, chegamos numa vilinha. Uma pena que eu não tenha pegado aqui, né? Eu fiquei... Porque isso daqui é muito grande. Eu fiquei lá nas farmhouses. Agora as casas estão todas fechadas aqui, ó. Tem um estábulo aberto. Ou não, era só uma passagem, talvez. Será que a casa tá aberta ainda? Esqueceram de trancar? A gente podia dar essa sorte. Não. Não, a casa está fechada. Eu acho que ali era um bar, hein? Já tinha bar ali. Porque as portas são maiores aqui nessas casas. Ah, uma pena realmente que acabei vindo pra cá depois. Tem muita coisa, gente, credo. Realmente não ia dar pra ver muita coisa nesses 45 minutos. Ó. Olha um posto de carro. Vamos lá no posto. Ah, trancou agora, senhora. Cheguei muito tarde. Ai, a gente tava ali. Aqui, ó, posto de gasolina. Ah, ali tem... Ah, a moça quase fechou com o pessoal lá dentro. Era interessante se o pessoal ficasse lá dentro. Bom, a gente ainda tá aqui na vilazinha. Casinha sempre com umas mesinhas, banquinhos pra fora, estão todas fechadas. Infelizmente. Vambora. Já fechou tudo. Esse museu ele fica aberto até às 8. Assim, a parte de fora, mas fecha às 5. E eu estou com uma pedra no meu sapato, literalmente. Agora eu tenho que ver onde que é o ônibus. Ah, é ali. O ponto de ônibus, não o ônibus. O ônibus vai passar em 4 minutos. Gente, aqui essa câmera não pega, né? Mas tem umas casinhas ali, são as coisas mais fofas. Acho que dá pra ver lá no final aquela casa mostarda com uma branca ali atrás. Tem essa branca aqui também. Ai, eu queria morar aqui. Bom, eu desci aqui na estação, a gente já tá... Eu acho que era essa que eu tinha que descer. Ou não. Era aqui mesmo. Eu
na verdade, nem sei pra onde que eu tenho que andar. Peraí. Gente, não era pra descer aqui não, louca. Não era pra descer aqui. Ai, Jesus, Jesus, Maria José. Ah, é, 8 minutos andando. Estamos chegando aqui no Palácio Nacional de Oslo. E aqui é um parque bem lindo, onde as pessoas vêm correr. Bom, até hoje fazem casinhas assim de madeira. Acho que não pode passar ali depois da cancela, tô achando. Ah, é porque tem um pessoal tirando foto ali. Ah, dando voltinha no meio da lavanda, mocinha. Ali dá um bom vídeo, uma boa foto. Mas é bem linda essas flores lilás. Gente, será que meu hotel é ali? Olha que gostoso esse parque. Olha ali o guarda. Olha, ali tá acontecendo alguma coisa. Será que é a troca do guarda? Gente, desculpa tá meio tremedeira aqui, porque, né? Tô andando pra chegar mais perto. Ops, aqui. Vamos passar aqui do lado. A moça tá ali fechando a porta. E vamos passar aqui. Soldados noruegueses. Olha a moça ali, gente. Aqui, ó. Aqui tem essa estátua que eu não sei de quem que é. Carl Johan, 1763, 1844. Mas não é Johan, deve ser Johan. Carl Johan. Olha que areazinha bonitinha. Ai, Jesus, será que é o que eu quero pegar? É o 18, é esse mesmo. Nós vamos pegar esse. Olha que gracinha esse centrinho aqui. Olha esse mercadinho aqui de coisinhas. Dizem que Oslo é muito caro, né? Vamos ver os preços. Acabei de comprar morango, 85 centavos. Aqui. Aff, Maria, R$39 a caixinha de morango, tá vendo? Ó, como que é isso daqui? Framboesa. 75. Ah, não, gente, tá errado. Dei o preço errado,
Peraí. 0,85. Não, tá certo sim, 85 mesmo. Tá, são R$39. E aqui R$29 a framboesa. Ó. Pera. Gente, o que é isso? Ah, cogumelo, 140 do preço deles. Camila vai colocar o preço aí pra vocês, que não dá pra ficar olhando o tempo inteiro. Avelon, o que isso parece? Nectarina, alguma coisa assim, ó, 55. Caríssimo, não é caro, é caríssimo. Gente, o Google Maps tá falando que eu tenho que andar 12 minutos até a catedral, mas a catedral tá aqui na minha frente. Tá doido? Ah, olha. Aqui é a pracinha, né, da cidade. Ó. Em frente da igreja, né, que faz sentido. Todas as cidades da Europa tem uma pracinha em frente da igreja. O que será que é isso aqui? É ouro? São só anéis. Bom, vamos ali na catedral dar uma olhadinha nessa igreja. Gente, olha esse bairrinho aqui. Olha que espaço interessante. Parece que a igreja não tá aberta, mas diz... Aqui tava falando que tava aberta. Aqui tem um túmulo. Túmulo. Deve ser algum padre, né? Biscope. Acho que deve ser bispo, né? Mas olha que legal. Pessoal sentando, comendo, tomando. Maravilha. Olha a igrejinha aqui por trás. Igrejinha, né? Diz que é a catedral, né? De Oslo. Muito lindo esse espaço aqui. Bom, eu achava que ia conseguir entrar na igreja, mas pelos vistos não. Bom, vou lá pra perto do meu hotel. Que eu acho que eu já tô perto do meu hotel. Tô aqui no terminal de novo. Vou passar aqui no mercado pra ver o que temos. Não que eu acho que eu vou comprar nada aqui, porque já sabe. Mas eu vou ver se tem alguma coisa gluten free aqui. Tem que ver como que se fala gluten free. Área de salgadinho. Cheetos não chega aqui não. Em muitos lugares na Europa não tem Cheetos, na verdade. Aqui esse mercadinho é bem pequeno. Deixa eu ver quanto que é queijo aqui. 42 por quantas gramas? 50 gramas. 42 do preço deles por 50 gramas de parmesão. Não, aqui não vale a pena. Acho que aqui não vai ter nada sem glúten, não. Aqui é um mercadinho pequeno de terminal, sabe? Gente, olha o que tem aqui. Fanta Exotic. Fanta com, acho que é maracujá, laranja e pêssego. Que interessante. Quem é que vai tomar uma Summersby hoje, hein? Breezer Passion Fruit Mango ou Summersby Peach Bellini. Mango morrito. Ih, gente, olha, custa 46. Gente, que caríssimo, né? Caro demais, Jesus. Mas já sabia que esse lugar era caro. Acho que eu vou experimentar o de pêssego. R$47,90. Jesus amado. Tava querendo achar o preço da Coca-Cola aqui. Vamos lá ver, só pra comparar. Ó, a Coca... Ah, não tem preço. Ah, não, tem. Red Bull, Coca-Cola, ó. A de... a de meio litro. De 500 ml. R$22,90. Chocoleiro. Será? Não, 46,90 dá 15 dirhams, então eu vou levar. Deu 116. Você quer?
Olha, aqui no terminal também tem um shopping. Gente, pra vocês terem noção, né? Eu uso esse protetor solar aqui, ó. É australiano, aqui custa R$249. Nos Estados Unidos eu pago $7. Precisando ir pra casa. Eu acho que é ali a saída. Vamos ver se eu saio do lado do meu hotel, né? Ixi, a catedral tá ali. Eu saio em outro lugar aqui. Tá ficando já friozinho. Não vou pra lá não. Vou é pro hotel. Chega. Vamos lá no... Vamos no nono ver se tem gelo lá. Aí sim. Cheguemos. Olha, tem até... Caraca, o que é isso? É pra pôr... Eu não tenho nome em português com certeza. Ah, não. Isso daqui, gente, é pra água. Sabe por quê? A água daqui é... Água de rua tomável? Como é que fala? Então, eles não dão garrafa de água pra gente. Só isso daqui, você coloca a água de lá e toma. Tchim. É bom. Mas vai por mais gelo. Até daqui a pouco. Que eu já lavei minhas coisinhas. Aí amanhã é só colocar na mão, já tá tudo limpinho. Agora é deitar. Gente, vocês não vão acreditar. Eu não consigo apagar essa luz. Eu desrosqueei a lâmpada das duas cabeceiras. Porque eu também não sei apagar. Esses dois botões aqui, que tem ali do outro lado, são o botão do quarto inteiro. Então, se eu apagar aqui, apaga tudo. Se eu apagar o da porta, apaga tudo. Se eu apagar do outro lado, apaga tudo. Tô tentando ligar lá embaixo há meia hora e ninguém atende. Eu desci de pijama, chinela havaiana e de meia branca na recepção, cheio de gente, pra pedir ajuda. Tava puta já, né? E eu falei assim, gente, vocês não têm telefone, não? Não falei desse jeito. Eu falei assim, não tem ninguém que atenda o telefone? Ai, a gente tá ocupado. Eu falei, mas se tivesse sido uma emergência, eu tinha morrido. Simplesmente tinha morrido, porque ninguém atende telefone. Ah, mas a gente tem muito customer aqui, tem muito cliente fazendo check-in. Eu falei, mas alguém tem que atender o telefone. Eu tô ligando há mais de meia hora. Podia ter sido uma emergência, né? Gente, é verdade, podia ter sido uma emergência. Nunca se sabe o que pode estar acontecendo com alguém, né? Tá tendo um ataque cardíaco, sei lá, sabe? Qualquer coisa assim. Eles têm que atender o telefone. Enfim, no meu caso eram as luzes, né? Aí, ela vai mandar alguém. Ai, gente, tem alguma coisa. Eu já escovei os dentes. Ela vai mandar alguém aqui pra apagar a luz de trás da cama. Essa luz que alumia demais. Outra coisa, gente. Vocês não vão acreditar o que aconteceu hoje comigo. Vocês viram que o Guido, a gente veio juntos pro voo. Só que o Guido foi pra Manchester, no Reino Unido, e eu venho pra cá. Os nossos voos saíram no mesmo horário. Do Guido, ele tinha que entrar 5 minutos antes que eu. Então a gente foi de carro juntos. Chegando lá, sempre que chego, eu coloco minha identificação, né? Aquele quadradinho da Emirates. E eu não achei. Ontem, eu fui ao médico fazer exame de sangue, exame de vitamina B, D, né, tal. E quando eu cheguei em casa, arrumando as minhas coisas, arrumando a mala, eu já peguei tudo que tinha naquela bolsinha e coloquei na minha bolsa. Coloquei minha ID, tudo, minha identificação. Cheguei lá no headquarters, cadê minha identificação? Eu não achava de jeito nenhum. Ainda tava de noite, né, que era 5 horas da manhã, e o Guido iluminando com a flashlight do telefone dele lá no estacionamento. E eu não achava. Eu falei, Jesus. Aí tive que ligar pra Maria, coitada da Maria, né? Aí ela ia ter que acordar de qualquer jeito em 20 minutos
Porque ela ia ter que levar o Tomás na escola, preparar as coisas e tal, né? Porque eu e o Guido, a gente não tá lá hoje. Aí eu acordei a coitada e falei, Maria, pelo amor de Deus, vai lá ver se acha minha ID dentro da bolsa. Porque nesse momento eu já estava duvidando da minha pessoa, se eu tinha pegado a identificação ou não. Porque, gente, eu tenho déficit de atenção, né? Assim, pode ser que eu não tenha, mas quando eu já tenho muitas estratégias na minha vida. Então, em relação à documentação, eu sou muito cuidadosa. Eu pego e coloco no lugar da minha rotina. Se eu sair da rotina, ferrou. Eu realmente vou esquecer, não vou lembrar onde estão as coisas. Então, eu coloquei tudo certinho. Só que naquele momento eu já estava duvidando da minha pessoa, né? E o Guido, então, achava mesmo que eu não tinha pegado, né? Aí a Maria não achou dentro da bolsa. E ela falou, tá aqui, caída no chão. Então, eu acho que a identificação caiu quando eu saí de casa, ou na hora que eu fiz a finalização, arrumar as malas ali. Saí correndo, peguei táxi, liguei lá na Emirates, falei, olha, expliquei pra eles o que tinha acontecido e eles me deram um prazo pra voltar, né, pra entrar, pra fazer o check-in, que era até às 6h15. E isso era 6h30. Peguei táxi, consegui estar de volta às 6, o taxista me deixou no meu carro, que eu tinha que pegar minha mala, fiz o check-in às 6h04. Mesmo assim, eles deixaram o portão aberto pra mim. Eles falaram que eu poderia entrar até 6h15. Porém, o normal é fechar o portão às 6. Às 6 começa o briefing, então às 6 fecha o portão. Mas como eu avisei eles deixaram o portão aberto. Só que eu cheguei atrasada, né? Se fosse uma época normal, porque hoje, como a Emirates ainda não tá 100% de tripulação, eles precisam da tripulação, então eles não vão fechar o portão e colocar outra crew pra fazer meu voo, porque eles sabem que eu tô chegando pro voo, então eles não vão me substituir, eles vão usar essa outra tripulante pra uma emergência que eles tiverem, né? Mas numa época normal de Emirates, eu tinha levado uma falta. E tinha faltado pro voo. Eles não iam deixar eu entrar, porque foi 4 minutos de atraso, né? E, enfim, foi isso. Foi meio que desespero, mas eu sabia que eu ia conseguir, porque 5h30 da manhã não tem trânsito, né? Então eu fui em 15 minutos e voltei em 15 minutos. E sorte que... Desculpa. A Maria desceu. Quando eu cheguei lá, a Maria já tava com a minha identificação na mão. Nem saí do carro, peguei identificação assim pela janela e voltei. Mas mega perrengue, gente. Mega perrengue, pelo amor de Deus. Aí tive que mandar e-mail pra minha gerente, né? Explicar a situação. Como foi a minha primeira vez, eles não me deram nenhuma advertência. Mas agora eu tenho que prestar atenção, né? Bom dia, pessoal. Esse sol tá batendo aqui direto. Eu acordei... Ixi, ainda tô com um negócio aqui. Eu acordei cedo, tipo 7h30 da manhã. Um pouquinho de dor de cabeça e com calor, porque esse edredom aqui é muito quente. Eu dormi até sem calça. Mesmo assim, passei calor. Agora eu vou até diminuir o ar, porque eu tive que pôr no máximo do ar-condicionado aqui. Quero me arrumar um pouquinho, mas sempre eu quero comprar um café. Tem uma Starbucks aqui do lado. Aí eu acordei e tomei um remédio e dormi de novo. Foi nessa hora que foi muito difícil de acordar. Mas primeiro eu vou arrumar minhas coisas e depois eu venho me trocar. Então vamos lá comprar café. Todo mundo ficou olhando eu andar com esse uniforme. Gente, eu não sei. Isso daqui acho que é mais longe do que eu imaginava. Olha, na verdade tinha aqui um mercado gigante. É que eu é que não sabia. Ah, e olha, do lado do hotel. Ui. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até semana que vem. Não esqueçam de compartilhar o meu canal, deixe seu recado, ativa o sininho, dá o seu like. Um beijo. Tchau.
Tchau!